Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande alegria sempre renovada, que entramos em contato com você para o estudo detalhado da Palavra de Deus. Nós estamos muito contentes, alegres mesmo com as cartas que recebemos de vocês que têm nos acompanhado na exposição dos princípios bíblicos. As suas impressões são fundamentais para nós. Hoje, então, nós queremos registrar uma carta que vem da cidade de São Luís, do estado do Maranhão. As palavras desse irmão são as seguintes: Amados irmãos do programa Através da Bíblia, esse programa já se tornou uma constante em minha vida, pois me edifica, esclarece e me faz muito bem. Aqui em São Luís do Maranhão a audiência é muito grande. Tenho orado para que continue muitos anos no ar. Que Deus abençoe a todos. Querido irmão, muito obrigado por sua carta. Nós agradecemos a Deus também por sua vida. E, na verdade, aproveitamos essa ocasião para renovarmos a sugestão de que você reúna um grupo de irmãos para juntos estudarem a Palavra de Deus. Lembre que nós já demos essa sugestão. E eu sei que alguns já têm feito isso. Têm estudado em pequenos grupos a partir do nosso programa. No final desse programa, nós vamos anunciar o nosso endereço e aguardamos que você, nosso ouvinte, que tem sido fiel, enderece sua cartinha para nós, o seu e-mail, para que nós possamos conhecer os seus motivos de oração, suas perguntas, para que você possa compartilhar também as bênçãos que tem recebido e talvez colocar as suas dúvidas, qualquer outro assunto, nós queremos receber as suas sugestões. Para nós é um grande privilégio podermos manter esse contato com você. Agora eu queria te convidar também para aquele outro momento tão especial no nosso programa em que nós podemos chegar na presença de Deus, buscando dele a sua iluminação para o programa de hoje. Então eu quero te convidar para esse momento de oração. Pai Celeste, muito obrigado, porque tu atendes às nossas orações. Pai, muito obrigado pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo perdão que tu nos concedes. Obrigado mesmo, porque tu és um Deus cheio de bondade para conosco. Louvamos e celebramos o teu nome. Mas diante da tua misericórdia te pedimos a iluminação do teu Espírito. Nós queremos meditar na tua palavra e queremos que ela faça diferença em nossas vidas. Por isso nós te pedimos, sê gracioso conosco. Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje estudaremos os 21 versículos do capítulo 27 do livro do Êxodo. E você que nos acompanha sistematicamente deve se lembrar que esse capítulo ainda faz parte da terceira divisão do livro do Êxodo, que trata sobre as orientações para a confecção dos utensílios do tabernáculo. E hoje nós estudaremos mais um dos utensílios dos 7 que compunham a mobília do tabernáculo. Nós vamos estudar hoje sobre o altar dos holocaustos. Nós vamos estudar também sobre o átrio, onde esse altar ficava, e também sobre o azeite para o candelabro, um utensílio que nós já estudamos em programas passados. Muito bem, vamos aos primeiros 8 versículos do capítulo 27, a primeira divisão desse capítulo. Nesses versos, nós vamos encontrar os detalhes sobre a confecção dessa peça tão importante do tabernáculo, que era o altar dos holocaustos. O altar do holocausto também era conhecido como altar de bronze. Por quê? Porque ele deveria ser recoberto de bronze. Você deve notar que os utensílios que ficavam no exterior, isso é, no átrio do tabernáculo, a bacia e o altar do holocausto, eram feitos de bronze. E logo saberemos a razão dessa mudança de materiais. Nós já demos uma pista no programa passado. Os utensílios que ficavam dentro do santo lugar e do santo dos santos continham ouro, eram revestidos de ouro.
E esse detalhe nos lembra novamente a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O ouro fala de Cristo, sim. Por isso os utensílios que ficavam dentro da tenda apontavam para a pessoa sublime e gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. O ouro aponta para a divindade de Jesus. Mas o bronze, anote aí, o bronze aponta para o julgamento pelo pecado. Nesses versos, então, as orientações são minuciosas. O altar seria de madeira de acácia, um quadrado medindo 2,25 metros de cada lado por 1,35 metros de altura. Nos 4 cantos desse quadrado deveriam ser construídas 4 pontas no formato de chifres, formando uma só peça com altar, sendo que toda essa peça seria revestida de bronze. Essas pontas, que simbolizavam força no Antigo Oriente, conforme Deuteronômio 33:17, elas eram usadas para amarrar o animal a ser sacrificado. Deveriam ser fabricados também recipientes para recolher a cinza, deveriam ser fabricados as pás, as bacias, os garfos, os braseiros, a grelha com as argolas, os varais. Todos esses utensílios deveriam ser feitos ou recobertos de bronze. Além disso, também havia a determinação de que o altar fosse oco, provavelmente para que fosse preenchido de terra enquanto estava sendo usado, e fosse leve o suficiente para ser carregado, agora, logicamente, sem a terra, nas deslocações que Israel fazia pelo deserto. Querido amigo, nós não temos condições de dar todos os detalhes dos significados de cada peça do altar, dos holocaustos pela brevidade do tempo, mas certamente vale a pena considerarmos a questão da mudança de materiais, do ouro para o bronze. Exatamente, eu quero chamar a sua atenção para isso. No altar de bronze é onde havia o sacrifício pelo pecado. E é exatamente aqui que o homem começa. O bronze fala do pecado, fala do julgamento sobre o pecado. Antes do homem entrar no lugar santo, que é o lugar da adoração, o homem tem que passar pelo altar de bronze e depois pela pia de bronze. Tudo dentro do lugar santo fala da comunhão com Deus, da adoração a Deus. Ali não poderia haver pecado. Deus trata com o pecado do homem do lado de fora. E o pecado é removido por meio do sangue. Sem a purificação, o homem fica do lado de fora, não entra na presença de Deus. Mas, então, como é que o homem podia e ainda deve entrar na presença de Deus? A primeira atitude necessária é providenciar um substituto para morrer no seu lugar. O homem com pecado não pode ter contato com Deus a não ser que queira morrer. Ou consegue um substituto para morrer no seu lugar, ou então a santidade de Deus o fulmina. É isso mesmo. Eis porque um animal substituto tinha que ser trazido para morrer no altar de bronze. Você consegue perceber isso? Às vezes, esse altar era chamado de altar dos holocaustos, altar de bronze, porque era ali onde Deus tratava com o problema do pecado do ser humano. É o altar que mostra Cristo, que fala da morte de Cristo em nosso lugar. Aqueles sacrifícios todos do altar de bronze, do altar de holocaustos, falavam sobre o quê? Falavam e apontavam sobre a morte de Jesus Cristo. Tudo no altar foi feito pelo homem, porém, sob orientação de Deus. Vemos que tudo foi feito rigorosamente, sob medida e de acordo com o modelo que foi dado por Deus. Conforme nós já mencionamos, em 25:9, 25:40, em 26:30, no programa passado, e agora, em 27, versículo 8, encontramos sempre a mesma expressão. Tudo deve ser feito de acordo com a palavra do Senhor. Muitos acham que o tabernáculo foi feito segundo o modelo dos santuários daquela época. Mas de jeito nenhum, não é isso que o texto diz. O texto diz que Deus foi revelando a Moisés o modelo de como deveriam ser confeccionadas cada uma das peças
cada uma das partes, cada um dos utensílios desse tabernáculo, desse santo santuário, desse santo tabernáculo. Quanto aos sacrifícios, eles eram chamados holocaustos, ofertas queimadas, porque tinham que ser queimadas totalmente. Exatamente, o animal seria queimado completamente. Nós vamos estudar isso posteriormente no livro de Levítico. A cruz também é chamada do altar de sacrifício. Por quê? Porque Jesus foi levado à cruz por determinação de um conselho humano, o tribunal judaico, o sinédrio. Mas, querido amigo, certamente Jesus foi levado à cruz pelo plano eterno, pela vontade e pela permissão de Deus. E até mais do que isso, pela determinação de Deus. Assim, Cristo é mais do que um homem justo, do que um homem bom. Ele era e é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, desde antes da fundação do mundo. Não pode haver aproximação a Deus, a não ser que seja primeiramente tratado o pecado no altar de bronze. Alguma vítima tinha que ser sacrificada. Graças a Deus, hoje não há mais nenhuma necessidade de sacrifício de animais para se adorar a Deus. Todos aqueles sacrifícios de animais eram símbolos do Senhor Jesus. E Cristo já veio e se deu por nós. E por isso, nenhum sacrifício mais precisa ser feito pelo homem, a fim de que ele possa servir a Deus e adorá-lo. Antes de Cristo, a vítima tinha que ser trazida e sacrificada. A vítima era oferecida em favor do homem. Era um sacrifício substituto. O precursor de Jesus, o nosso querido João Batista, apontando uma vez para Cristo, ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isto é, eis o sacrifício substituto que tira o pecado do mundo. É Jesus quem tira o pecado do mundo. Eis porque a cruz foi coberta de trevas durante as 3 horas em que ele ficou nela. Era ele que estava pagando pelos nossos pecados, pelos pecados do mundo. O apóstolo João diz que agora todos aqueles que recebem a Cristo pela fé, que creem nele, recebem o poder ou o direito de serem chamados filhos de Deus. É só pela fé que o homem pode se tornar um filho de Deus. É necessário crer em Cristo. O homem não pode adorar a Deus, não pode servir a Deus, a não ser que venha pelo altar de bronze. Todo sacerdote tinha que passar por ali. Todo levita tinha que passar por ali. Todos os homens têm que passar por ali. Ali é o caminho da cruz, que nos leva para a casa do Pai, que nos conduz ao lar. Não existe um outro meio para se chegar a Deus. Somente por Jesus. Somente através do altar dos holocaustos. Mas vamos retornar ao texto. Em segundo lugar, nos versos 9 a 19, encontramos as orientações sobre a construção do átrio. O átrio, na verdade, era um retângulo que rodeava todo o tabernáculo. Ele media 46 metros de profundidade por 23 metros de largura. E era cercado por cortinas de linhos, com 2,30 metros de altura, aproximadamente. O átrio era um pátio ou um recinto sagrado ao redor de todo o tabernáculo. No átrio ficava o altar dos holocaustos, exatamente o texto que nós acabamos de estudar. Mas ficava também a bacia de bronze, que conheceremos e estudaremos lá no capítulo 30. O átrio era um espaço que continha 2 quadrados. 2 quadrados de 23 metros cada um. Um desses espaços continha o tabernáculo, isto é, a tenda. E o outro quadrado era o átrio propriamente dito, um espaço livre, um vão livre. Era um átrio, um espaço à frente da tenda. Era um espaço público para os sacrifícios. No altar de holocaustos, e a bacia de bronze era usada para a purificação dos sacerdotes que iriam ministrar, onde as mãos e os pés dos sacerdotes deveriam ser lavados. Ali também, nesse pátio, nesse átrio, era local para as concentrações dos adoradores,
Quem viesse adorar, quem viesse sacrificar, ficava por ali, pelo pátio. Esse átrio era formado também por 56 colunas em volta de todo o espaço do átrio, que continha tenda, isto é, o santo lugar e o lugar santíssimo. Essas colunas eram firmadas no solo e deveriam ter por volta de 2,30 metros de altura, o suficiente para impedir a visão das pessoas que estavam celebrando e o suficiente para proteger a santidade e a privacidade que corria do lado de dentro do átrio. As colunas eram ligadas por ganchos de prata. Deveria haver uma única abertura de mais de 9 metros, uma porta coberta com um reposteiro, isto é, uma cortina, conforme o versículo 16. Essa cortina era feita de linho retorcido nas cores azul, púrpura ao roxo, carmesim ao vermelho e também o branco do linho. Na verdade, eram essas as cores principais por todo o tabernáculo. Nos dias de Jesus havia átrios também para os israelitas e para os gentios. Um simbolismo muito interessante podemos ver nesse espaço externo, bem de frente da arca. O simbolismo era muito interessante, por quê? Porque assim como havia somente uma porta de entrada no átrio, no local de adorações, Jesus sendo a porta, conforme João 10:9, Jesus então é o único meio pelo qual podemos nos aproximar de Deus para adorá-lo. Jesus é o nosso único acesso a Deus. Em virtude do quê? Em virtude da sua obra de redenção. Querido amigo, só podemos chegar diante de Deus porque Jesus nos redimiu, morrendo em nosso lugar. Em Isaías 54:2 encontramos uma palavra profética de uma amplitude maravilhosa com relação à salvação proporcionada por Deus através de Jesus Cristo. O texto diz assim: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Querido amigo, nessa profecia antevia-se o futuro glorioso do verdadeiro Israel de Deus. E por isso, essa profecia também nos atinge como cristãos. É exatamente isso, demonstrando que a salvação é universal, ela alcança qualquer pessoa que crê. A necessidade de sermos redimidos pelo sangue de Cristo, pelo sangue de Jesus no altar dos holocaustos, para ficarmos no átrio, para podermos adorar a Deus. Ali era um lugar de santidade. E uma outra verdade marcante, um outro simbolismo bem especial, que podemos perceber, que podemos receber desse elemento importante, que era o átrio, é a estrutura tríplice do tabernáculo, quando comparamos com a nossa própria estrutura pessoal. O nosso espírito corresponde ao Santo dos Santos. A nossa alma corresponde ao lugar santo. E o nosso corpo corresponde ao átrio, onde deve haver também santidade. Pois somos o quê? Nós somos o templo do Espírito Santo. Então a pergunta que cabe agora é: como é que tem sido a sua vida de santidade e santificação diante do Senhor? Querido amigo, lembre-se sempre da advertência do autor de Hebreus, no capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sim, querido amigo, sempre que os israelitas entravam nesse pátio público e contemplavam o tabernáculo e os utensílios ali no átrio, o altar de holocausto e a bacia de bronze, certamente eles se lembravam da presença de Deus, da presença santa de Deus entre eles. Deus não precisaria habitar no santuário, pois é impossível limitar a Deus um só lugar. Mas por ser Deus misericordioso e bondoso como Ele é, Ele assegurou a sua presença ali para o benefício do próprio povo de Israel. E hoje, conosco, temos a garantia da promessa do Senhor Jesus. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, conforme Mateus 28:20. Uma pergunta muito especial, mas muito carinhosa para você. Você tem experimentado essa companhia constante de Jesus na sua vida? Você tem experimentado a presença do Senhor Jesus no seu dia a dia?
responda com sinceridade diante de Deus. Mas vamos voltar ao texto. Capítulo 27 agora vai nos colocar diante dos versículos 20 e 21, exatamente na parte final do capítulo. Temos as instruções sobre o óleo, sobre o azeite puro de oliva, que seria usado para manter as lâmpadas do candelabro acesas. As palavras literais dos versículos 20 e 21 são as seguintes: ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveira batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos as conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este a favor dos filhos de Israel pelas suas gerações. Esse é o texto de 20 e 21 do Êxodo 27. Agora, antes de tratarmos com mais detalhes a respeito do azeite, da sua fabricação, a sua utilização e o seu simbolismo, vale a pena notar o uso da frase tenda do testemunho, também conhecida como tenda da congregação. Ora, esse era um dos nomes do tabernáculo e foi assim chamado, pois ali se reuniam Deus e os representantes religiosos de Israel. Ali Deus dava suas ordens sobre como deveria ser o culto prestado a Ele mesmo. Não deve ser confundido com a tenda da congregação, montada fora do acampamento, onde Deus se encontrou com Moisés, conforme nós estudaremos no capítulo 36. Mas agora, voltando a nossa atenção para o azeite, para o candelabro, esse azeite era obtido, veja só, de azeitonas levemente batidas com pequenas varas, e não de azeitonas amassadas. Sendo assim, era um azeite de qualidade excelente, fornecendo uma luminosidade mais intensa e produzindo muito pouca fumaça enquanto ele era consumido pelo fogo e iluminava ao seu redor. Deus queria uma luz perpétua que ficasse brilhando a noite inteira na parte exterior do tabernáculo. Essa luz ficaria em frente da cortina que separava o Santo dos Santos do santo lugar. Essa luz ficaria no candelabro. Quando vemos essas determinações, elas pareciam ser bem simples e fáceis até de serem obedecidas. Mas veja o exemplo no caso de Samuel em Silo. Conforme veremos em 1 Samuel 3:3, Deus ali chamou Samuel enquanto a luz ainda estava acesa, significando certamente que não deve haver escuridão completa, nenhuma escuridão diante do véu que preservava a presença de Deus dos seus adoradores. E nada, senão o azeite de oliva batido, podia ser usado para servir-se ao Senhor. Querido amigo, já dissemos anteriormente que o óleo fala do Espírito Santo. A obra do Senhor precisa ser feita pelo poder do Espírito Santo. Já disse com clareza o profeta Zacarias, lá no capítulo 4, versículo 6, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A luz é o que o Espírito Santo nos dá. E o Espírito Santo de Deus não fala de si mesmo, mas fala de Cristo e das suas obras. A luz produzida pelo óleo, símbolo do Espírito Santo, aponta para Cristo. Jesus disse também que ele era a luz do mundo, mas ele disse algo mais impressionante, que eu e você, que nós somos a luz do mundo. Mas essa luz não pode ser produzida por nós. Não há luz em nós mesmos. Somente o Espírito Santo, o Espírito de Deus, pode produzir essa luz em nós. O livro de Apocalipse, lá no capítulo 1, versículo 13 a 20, nos apresenta Jesus andando em meio dos candeeiros, sendo que os candeeiros são as igrejas que certamente são provadas na sua fé e arrependimento diante de Deus. A luz que recebemos vem de Deus. Então Cristo ilumina o mundo por meio dos seus servos. Por isso somos a luz do mundo, porque irradiamos os raios luminosos que vêm de Jesus. Chegamos assim, então, querido amigo, ao final do estudo do capítulo 27. E ao concluirmos o programa de hoje, queremos pedir que Deus possa iluminar o seu coração, que Deus possa fazer com que essas verdades sejam reais na sua vida.
Chegando ao final de mais um tempo de estudos, nós somos gratos a Deus. Eu sou grato a Deus pelo privilégio de estudar a sua palavra com você. Sou grato a você também por sua companhia. Meu desejo é que essas lições possam encorajá-lo na vida cristã. Anote o nosso endereço. Mande-nos um e-mail. Nós queremos compartilhar com você daquilo que você tem experimentado na presença de Deus. Queremos agradecer a Deus também pelas suas revelações e pedir que Ele nos capacite pelo seu Espírito a lhe obedecer. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 046-26970, São Paulo, capital. Ou pelo e-mail atravésdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.